Jana, are you seeing full screen? Yes. Yes. Okay, you can go ahead and kick off the webinar. Bom dia, boa tarde a todos. A gente tem o prazer de receber hoje, na série de webinars da UXPA, a Adriana Betiol. Ela é fundadora da Interfácil, uma das primeiras empresas de consultoria em usabilidade e experiência do usuário no Brasil. A gente se sente muito honrado. Adriana, bem-vinda. Eu vou falar um pouquinho da Adriana antes dela começar, mas eu queria falar também sobre... lembrar que a gente tem a conferência da UXPA nos Estados Unidos, em Baltimore, no verão daqui, que é em junho. E se vocês tiverem curiosidade de saber mais, e se tiverem oportunidade de participar, o website da gente é uxpa2020.org. Então, agora a gente vai falar sobre a webinar. Então, a Adriana vai estar dando a palestra hoje, e a Adriana coordenou já vários testes de usabilidade, e esse é o tópico da palestra dela. Esses testes, a experiência dela não é só para empresas brasileiras, mas ela também já teve vários clientes de outros países. A Adriana tem doutorado em ergonomia de interação pela Universidade de Santa Catarina, e ela é pesquisadora em projetos centrados no usuário há mais de 20 anos. Vou deixar a Adriana falar mais um pouco sobre o que ela faz, e Adriana, quando você quiser começar, está com você. Ok, obrigada, Janaína. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Ok, então imagino que vocês já estão vendo o meu slide, certo? Ok, então obrigada, Janaína, pela apresentação. Eu queria agradecer a UXPA e a Marta, né, a nossa diretora regional para a América Latina, por esse convite. É uma honra para mim estar fazendo esse primeiro webinar da UXPA em português. E eu quero agradecer a todos vocês que estão agora aqui assistindo a essa introdução aos testes de usabilidade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom, a nossa agenda aqui é simples. A gente vai fazer uma apresentação dos elementos essenciais para a realização de um teste de usabilidade. A gente vai falar de alguns conceitos importantes e vamos fazer uma breve introdução para cada uma das etapas de um teste. E no final, a gente vai abrir um espaço para uma sessão aí de perguntas e respostas. Bom, por que testes de usabilidade? Né? A gente sabe que o teste de usabilidade é um dos métodos mais importantes de pesquisa com o usuário. Porque você vai ter a oportunidade de pedir para que o teu usuário realize determinadas tarefas com o teu produto, em um contexto que vai ser o mais próximo possível ao contexto real de uso. E você vai observar essa interação. Então, essa é uma oportunidade ótima para você poder entender. Será que o teu usuário está conseguindo usar o teu produto? Será que ele está conseguindo completar as tarefas? Que tipo de dificuldade que ele está enfrentando? E como é que ele está se sentindo durante essa interação? Você vai poder observar tudo isso. Agora, o teste de usabilidade, ele não permite só que você observe tudo isso, mas, mais importante, ele permite que você entenda por que tudo isso está acontecendo. Então, ele não serve só para você observar o comportamento do teu usuário utilizando o teu produto, mas principalmente para que você possa entender o porquê desse comportamento. Então, no teste de usabilidade, a gente vai constatar problemas de usabilidade. Esses problemas que eles estão enfrentando têm causas na interface. Então, a gente vai poder identificar quais são as causas na interface que estão gerando esses problemas de usabilidade. E com isso, a gente vai poder propor recomendações para solucionar e, se possível, né, eliminar todos esses problemas de usabilidade da interface. Antes da gente falar em teste de usabilidade e problema de usabilidade, a gente precisa entender o que é usabilidade. Né? Porque muita gente fala, vou fazer um teste de usabilidade ou encontrei problema de usabilidade, sem entender exatamente o que significa isso. Então, eu trouxe aqui essa definição, uma das definições mais conhecidas e utilizadas na indústria, na academia,
que é a definição da norma ISO 9241, parte 11, que define usabilidade como sendo a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso. Bom, ela é uma definição aparentemente simples, e é simples, mas é muito importante para a gente entender se a gente quer fazer um teste de usabilidade, se a gente quer identificar um problema de usabilidade, descrever um problema de usabilidade, a gente tem que entender bem direitinho essa definição. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nela com um pouquinho mais de detalhe. Então, vamos começar vendo essa parte aqui que fala do contexto específico de uso. Então, a definição está nos dizendo que usabilidade é definida dentro de um contexto, ou seja, depende qual é o usuário que está utilizando o meu produto, que tipo de usuário está usando, quais são os objetivos que ele tem, então quais tarefas ele está executando com aquele meu produto, em que ambiente que ele está, então em que contexto, em que ambiente físico, em que ambiente técnico, em que ambiente organizacional ele está inserido. É importante a gente entender isso, porque essa definição ela nos mostra que a usabilidade ela não é uma propriedade isolada do produto. Eu não vou poder dizer, esse produto tem boa usabilidade ou não tem boa usabilidade dessa forma. Eu vou ter que dizer, bom, esse produto ele tem uma boa usabilidade para este usuário executar esta tarefa dentro deste contexto específico de uso. Então, por exemplo, se o meu usuário é jovem, eu tenho um tipo de usuário. Se tem um usuário idoso, eu tenho outro tipo de usuário. Então, ele pode ter boa usabilidade para aquele usuário jovem, mas não para o idoso. Ele pode ter boa usabilidade para executar a tarefa A, mas não a tarefa B. Ele pode ter boa usabilidade se o usuário está utilizando no computador, com uma tela grande, um teclado completo, mas pode não ter boa usabilidade no celular, por exemplo. Então, esse é um conceito extremamente importante para que vocês entendam. Então, usabilidade depende de um contexto específico de uso. Se a gente olhar na outra parte da definição, a gente vê que usabilidade é formada por 3 componentes. Então, se eu vou identificar um problema de usabilidade, eu vou fazer um teste de usabilidade, eu tenho que entender essas 3 componentes. Então, a definição fala em eficácia, eficiência e satisfação. O que é eficácia? A eficácia está relacionada à acurácia e completude com que os usuários realizaram os seus objetivos. Então, o que quer dizer isso? Ele consegue completar a tarefa dele e ele completa com a qualidade esperada, aí eu posso dizer, então ele foi eficaz. Ou ele não foi eficaz. Por exemplo, imagine que você vai num caixa automático de banco sacar, você quer retirar R$200. Só que você não quer 2 notas de 100. Você quer retirar em notas de 50, notas de 20, notas de 10, por exemplo. Então, você vai lá, coloca o teu cartão, informa os teus dados e retira o dinheiro. Você conseguiu retirar os R$200? Conseguiu. Mas saíram 2 notas de 100. Você não conseguiu atingir o teu objetivo. Não era isso que você queria. Então, a sua eficácia não vai ser de 100%. Então, você vai medir a eficácia em função do resultado atingido, se ele foi completo, se ele foi na qualidade esperada. A eficiência, ela está relacionada aos recursos utilizados para atingir aquele objetivo. Então, quanto tempo você levou para fazer aquilo? Quanto esforço físico, esforço cognitivo foi necessário para você realizar aquele objetivo? Então, você vai avaliar a quantidade de esforço, a quantidade de recursos, pode até ser recurso financeiro, quanto custou para você fazer aquilo, para o usuário atingir o seu objetivo. E aí você vai medir a eficiência do usuário. Então, nessa mesma situação que a gente colocou aqui de exemplo, que você quer retirar R$200 um caixa automático de banco. Imagina que você saiu de lá com os seus R$200 nas notas que você queria, mas você levou meia hora para fazer isso. Você colocou teu cartão, aí você não conseguia lembrar de alguma senha, por exemplo, ou a tela estava num lugar que estava difícil de enxergar, por exemplo, tinha muita luminosidade, você não conseguia ler direito as informações da tela, você teve que pedir ajuda para alguém, então o teu esforço para atingir aquele objetivo foi muito grande. Então a gente vai dizer que a sua eficiência foi baixa. Por último, a gente tem a satisfação do usuário. Então, é lógico que a gente vê que
a satisfação do usuário, ou seja, o quão satisfeito ele ficou após usar aquele produto, após realizar aquela tarefa, ela está relacionada diretamente à eficácia e eficiência. Quanto menor a eficácia, menor a eficiência do usuário, menos satisfeito ele vai estar ao utilizar aquele produto. Então, resumindo tudo isso, eu acho que esse é um conceito extremamente importante para que vocês entendam. Lembrar sempre que usabilidade, ela está relacionada a um contexto de uso, ou seja, quem é o usuário, qual é a tarefa, em que ambiente o usuário e o produto estão inseridos, e ela pode ser definida em termos dessas 3 componentes: eficácia, eficiência e satisfação. Então lembrem, quando vocês estiverem fazendo um teste de usabilidade, é esta usabilidade que vocês vão estar testando. Quando que eu posso fazer um teste de usabilidade? Você pode fazer um teste de usabilidade sempre, em qualquer estágio do desenvolvimento do teu produto. Você pode começar lá no início, quando você tem só ideias desenhadas no papel, você pode fazer com protótipos de baixa fidelidade, você pode fazer com protótipos de mais alta fidelidade, até o produto acabado ou eventualmente até com o produto de um concorrente. Quando que você deve fazer um teste? Bom, você deve fazer um teste sempre que a sua equipe de projeto tiver alguma dúvida de como é que o usuário vai estar interagindo com aquele produto. Então, você tem uma dúvida, será que ele vai conseguir enxergar esse ícone? Será que ele vai entender esse comando? Será que ele vai seguir esse caminho? Quando essas dúvidas da equipe aparecerem, está na hora de você chamar o teu usuário para o projeto. Isso é projeto centrado no usuário. É você trazer o usuário para dentro do projeto para que ele te ajude no desenvolvimento daquele teu produto. Então, sempre que aparecer alguma dúvida da equipe de projeto em relação a como o usuário vai estar utilizando isso, é a hora de você fazer um teste de usabilidade. E aqui uma recomendação: não tenha medo de testar com protótipos de baixa fidelidade. A gente já viu milhões de casos de empresas que elas falam: não, mas esse meu produto aqui ele ainda não está acabado, isso aqui está muito simples, como é que eu vou colocar isso aqui na frente do meu usuário? Não tem problema. Quanto antes você testar, melhor. Se você testar com um protótipo em papel, você vai simplesmente explicar para o teu usuário: olha, isso aqui é um produto que está em desenvolvimento, ele não está acabado, as pessoas vão entender, e até o fato do protótipo ser de baixa fidelidade não é um problema para o usuário, porque muitas vezes até ele se sente mais à vontade, porque ele vê que você não investiu muito tempo na elaboração daquilo. Então ele entende que, às vezes, se for um protótipo em papel, por exemplo, você pode literalmente amassar aquilo e jogar fora. Então, não tenha medo de testar com protótipos de baixa fidelidade. É claro que, dependendo do nível do protótipo, você vai poder testar um ou outro elemento, claro. Mas teste cedo e teste sempre, tá? Então, não deixe para testar no final. Porque se você deixar para testar lá no final, pode ser que você encontre os problemas que você está procurando, mas você não vai conseguir implementar a solução. Então, pode ser tarde demais, porque já foi investido muito tempo, muita energia, e você muitas vezes não tem tempo de solucionar aqueles problemas. Então, a recomendação é: teste sempre e teste cedo. Bom, em relação à forma de fazer os testes, o local, a gente pode dividir os testes de usabilidade basicamente em 2 grupos, né? Os testes presenciais, que é quando o moderador e o participante estão no mesmo local fisicamente. Esse local pode ser um laboratório de usabilidade ou pode ser em campo. E os testes remotos, quando tanto o moderador quanto o participante, eles não estão no mesmo local fisicamente, eles estão separados. E aí a gente tem os testes remotos com o moderador, quando o moderador acompanha a sessão ao vivo remotamente, então ele está falando com o participante de maneira remota, ou sem moderador, quando o participante vai realizar o teste sozinho e o moderador vai assistir ao vídeo da sessão posteriormente. Então, vale a pena a gente dar uma analisada, mais detalhes em cada uma dessas 4 situações aqui. Então, a primeira delas é o teste presencial em um laboratório de usabilidade. Bom, o laboratório de usabilidade tradicional, ele é composto de 2 salas, pode ter 3 salas eventualmente, mas normalmente 2 salas. Uma é a sala de testes, onde ficam o moderador e o participante, e a outra é uma sala de observação e controle, onde você vai ter os demais pesquisadores, as pessoas da equipe que estão também participando dos testes de usabilidade, e observadores que você vai chamar, que podem ser
outras pessoas da equipe de desenvolvimento, pode ser o seu cliente, e outras pessoas que estão de alguma forma relacionadas ao desenvolvimento do produto e que querem participar, observar uma sessão de testes. Essas duas salas, elas são separadas por um espelho falso, então do lado da sala de testes, o participante vai enxergar um espelho. E do lado da sala de observação, eles vão ver um vidro, então você consegue ver tudo que está acontecendo na sala de testes. A sala de testes, o ideal é que ela possa ser configurada de várias maneiras diferentes, porque como a gente comentou, a gente vai tentar fazer com que o contexto do teste seja o mais próximo possível do contexto real de uso daquele produto. Então, essa sala de testes, ela pode ser a sala de estar da casa da pessoa, ela pode ser um ambiente de trabalho, ela pode ser um consultório médico, uma sala de cirurgia de um hospital. A gente vai tentar simular dentro da sala de testes o ambiente de uso daquele produto. Ela é equipada com câmeras e microfones. Antigamente você tinha equipamentos complexos, hoje em dia você consegue trabalhar com equipamentos muito mais simples. O seu computador e uma webcam pode ser o equipamento que você necessita para gravar a interação. E tudo isso é transmitido para a sala de observação e controle, onde os observadores, além de eles poderem observar os testes pelo vidro, eles também vão ver a tela com mais detalhes em um monitor, um ou mais monitores que vão estar disponíveis nessa sala de observação. O laboratório tradicional ele tem isolamento acústico, então na sala de testes o participante ele está isolado, ali ele não vai ouvir o que está acontecendo, isso é importante, né? Porque imagine, você tem lá o pessoal conversando na sala de observação, você tem os desenvolvedores fazendo comentários, então é lógico que o participante ele não pode ouvir o que está acontecendo lá. Então as salas têm isolamento acústico para que isso não aconteça. Aí é lógico que nem toda empresa tem um laboratório de usabilidade. Né? Na realidade, a maioria das empresas não tem um laboratório de usabilidade. E não é preciso você ter um laboratório de usabilidade para você fazer um teste. Você tem diversas alternativas. Então, se você precisa, vai ter vários observadores, várias pessoas que vão vir participar dos testes, e você vai precisar de uma sala de espelho, você pode alugar esse espaço. Então, você pode alugar um laboratório de usabilidade mesmo, quer dizer, um espaço que foi construído com essa finalidade. Algumas universidades têm esse espaço para alugar, algumas empresas têm esse espaço para alugar. Aqui em Curitiba, por exemplo, eu conheço pelo menos 2 laboratórios de usabilidade que fazem locação de espaço. Ou você pode alugar uma sala de empresas de pesquisa de mercado, porque eles estão acostumados a fazer grupo focal, então eles têm toda essa infraestrutura, sala de espelho, câmera, microfone, equipamentos para transmissão remota. Você aluga um espaço desses e vai fazer os seus testes nesse local. Se você não precisa, não tem essa necessidade, você pode fazer o teste dentro da sua própria empresa. Então você pode pegar 2 salas, e aí eu recomendo que sejam 2 salas, porque não é o ideal você colocar os observadores dentro da mesma sala que o participante e o moderador, né? Imagine você se coloque no lugar do participante, você está lá para avaliar uma interface, tem um moderador ali te ajudando a conduzir o teste, e você tem 3, 4 pessoas atrás de você observando tudo que você está fazendo. Isso gera algumas situações de constrangimento, então o ideal é que você tenha 2 salas, você coloca numa sala o moderador e o participante, e na outra sala você coloca as pessoas que vão observar esses testes e você faz uma transmissão remota de uma sala para outra. Né? Na realidade, essa transmissão remota não precisa ser só para a sala ao lado dentro da sua empresa. Você pode fazer a transmissão para qualquer lugar do mundo. Então, você pode ter observadores assistindo ao teu teste de qualquer lugar. Né? Hoje facilmente você consegue fazer esse tipo de transmissão. Inclusive, se você tiver observadores em outros países, né, que acontece muito com a gente aqui, quando você está fazendo um teste para uma empresa de um outro país que quer testar aqui com brasileiros, então a gente vai fazer o teste todo em português, mas às vezes eles mandam pessoas para cá para observar, às vezes eles não mandam, então eles estão assistindo aos testes de outros lugares. A gente também coloca uma tradutora. Essa tradutora, ela observa os testes através do espelho e ela faz uma tradução simultânea, e aí a gente envia esse áudio também para os observadores remotos. E aí eles escolhem, né, em função do idioma que eles falam, se eles querem
ouvir o áudio original da sessão, do que está acontecendo na sala de testes, ou se eles querem ouvir o áudio da tradutora. Então, isso é simples de fazer com qualquer software o Zoom, por exemplo, que a gente está usando aqui para fazer esse webinar, pode ser usado para fazer essa transmissão remota. Bom, se o teste de usabilidade no laboratório, algumas vezes ele é questionado, porque as pessoas falam, bom, mas o teste no laboratório ele não é exatamente o contexto real de uso, né? O teste no laboratório ele é um ambiente controlado, você tem todos os equipamentos, você tem toda a infraestrutura ali para fazer o teste. Mas, se você quiser testar em campo, no local real mesmo de uso do produto, você pode ir até o seu participante. Esse local pode ser ao ar livre, se é uma situação em que ele usa aquele produto, pode ser na casa dele, pode ser no local de trabalho, você vai até ele. É lógico que o teste, cada situação tem as suas vantagens e desvantagens, então se no laboratório é um ambiente controlado, onde você tem todos os equipamentos, tudo pronto para o teste, no campo a situação é totalmente imprevisível, né? Qualquer coisa pode acontecer. Então se você está com o participante, por exemplo, num ambiente ao ar livre, ele está ali sujeito a uma série de interrupções, a uma série de distrações. Muitas vezes, isso faz parte do teu teste. Você quer exatamente observar isso. Você quer observar o participante, por exemplo, na casa dele, com todas as pessoas que estão circulando pela casa, todas as interrupções e distrações que ele tem ali no contexto real de uso. Então, isso pode fazer parte do teu teste. Agora, é bom lembrar que o moderador também vai estar sujeito a todas essas distrações e interrupções, né? Então, já aconteceu da gente estar fazendo teste em ambientes públicos e as pessoas veem a gente com câmeras, com microfones e vêm falar com a gente. O que vocês estão fazendo, né? Então, isso pode ter um impacto no teste. E outra coisa importante para lembrar é que os equipamentos que você vai levar, você vai ter que ter bateria extra ou formas de recarregar esses equipamentos. Então, celulares, computadores, câmeras, você tem que pensar nessa questão dos equipamentos, como que você vai recarregar ou ter eles prontos para a próxima sessão. Então, o teste em campo ele tem essa vantagem de estar no contexto real de uso, mas a logística dele é um pouco mais complicada. E alguns estudos mostram, né, que você consegue, dentro do laboratório, identificar os principais problemas de usabilidade. Então, tem que ver se vale a pena mesmo você ir a campo para fazer os testes lá. Em relação aos testes remotos, você vai poder fazer o teste remoto simultâneo. Então, você vai agendar com o participante, marcar um horário com ele e naquele momento vocês dois vão se conectar. A vantagem desse teste é que você não tem mais aquela questão geográfica, né? Então, você não precisa recrutar participantes naquele local onde você está, ou você não precisa viajar para moderar os testes em diferentes lugares. Você fica na sua cidade e você vai poder testar com participantes literalmente de qualquer lugar do mundo. Então, com o moderador, você agenda com o participante, vocês se conectam e você vai conduzir toda a sessão da mesma forma que você faria se você estivesse presencialmente com o participante ali. Você vai orientar, vai guiar, vai fazer perguntas e você vai estar vendo na sua tela, provavelmente, um screen share da tela dele, ele vai estar mostrando, você vai estar vendo a tela do computador, você vai estar vendo a tela do celular, você vai estar vendo algum produto, se eventualmente ele está testando algum produto, está testando uma embalagem, um manual de instruções de algum produto, e você vai estar vendo a face dele para você poder interagir. Então, é um teste muito similar ao teste presencial, a diferença é que vocês não estão fisicamente no mesmo espaço. Sem moderador é diferente, você vai mandar o convite para o participante e ele vai executar o teste quando ele quiser, no momento que ele quiser, dentro daquele tempo que você definiu para a realização dos testes, né? Vamos dizer, você diz, ó, você pode participar no teste do dia 10 ao dia 13, então em qualquer momento entre aquelas datas ele vai entrar lá e vai fazer o teste. Como você não vai estar presente, esse teste ele vai ser executado por uma ferramenta. Existem ferramentas para teste de usabilidade remoto. Por exemplo, User Zoom é uma ferramenta, User Testing é outra ferramenta. Existem várias ferramentas que permitem você fazer isso. Então, você vai estabelecer todo o roteiro para o participante na ferramenta e o participante vai ser guiado
por ela. Então, ele vai ver que tarefas ele vai ter que executar, em que sequência, que questionários ele vai ter que responder. Essa ferramenta vai gravar toda a interação. Quando ele conclui o teste, você recebe um aviso de que aquele teste está pronto, você pode ver os resultados e assistir aquela sessão. Bom, a vantagem é que você não vai mais ter aquele tempo de moderação, né? Que isso toma muito tempo de um teste de usabilidade, então todas as sessões que cada sessão de um teste é 1 hora e meia com cada participante, mais o tempo de intervalo, então você não tem mais a necessidade de estar lá fisicamente moderando cada uma das sessões, então você pode disparar esses testes, eventualmente os participantes vão fazer todos eles simultaneamente, então rapidamente você vai ter as sessões concluídas. Mas você tem que pensar que tem, eu vejo assim, as duas principais desvantagens, se a gente pode chamar de desvantagens, são que, primeiro, você não vai ter acesso ao participante. Então, se aparecer alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, você não vai poder perguntar para ele. Que é algo que a gente sempre faz nos testes de usabilidade, né? Sempre que a gente tem alguma dúvida, você está ali do lado do participante e você consegue esclarecer. No teste remoto sem moderador, você não vai ter essa chance. Então, por isso, o teu roteiro tem que estar muito bem escrito, né? Porque você tem que confiar também que o usuário, ele está seguindo o teu roteiro à risca, né? Para você ter pelo menos, a possibilidade de eliminar essas perguntas posteriores que eventualmente você possa ter. Aí a outra questão é que você pode ter que assistir a esses testes depois. Então, apesar de você não precisar moderar todas as sessões, eventualmente você vai precisar assistir a essas sessões que foram gravadas. E assistir esses vídeos toma tempo. Então, os softwares normalmente eles fazem uma compilação dos resultados e te mandam esses resultados, mas você muitas vezes vai ter que assistir a sessão integralmente, partes dessa sessão. E isso leva tempo. Então, é uma coisa que você tem que colocar na conta se você for pensar em fazer teste remoto sem moderador. Bom, passando por esses conceitos principais, vamos dar uma olhada então quais são as etapas, né, de um teste de usabilidade. Dividi aqui em 8 etapas. Vamos começar com a primeira, que é o contexto de uso. Então, antes de mais nada, você vai fazer um teste de usabilidade, você vai ter que definir qual é o produto que você vai testar. Qual é o usuário daquele produto? Quais são os usuários daquele produto? E em que ambiente esse produto vai ser usado? Então, você vai ter que ter essa definição bem clara. Tá? Você vai ter que entender qual é o produto, qual é o usuário, quais são as tarefas, em que ambiente produto e usuário estão inseridos. Bom, entendido isso, você vai lá para a equipe de projeto e vai perguntar para eles quais são as dúvidas que eles têm. O que eles querem saber do usuário. Essas dúvidas são extremamente importantes, porque são elas que vão guiar todo o teu teste de usabilidade. Você vai montar o teste de usabilidade a partir das dúvidas da tua equipe de projeto. Você vai perguntar para eles o que vocês querem saber, que dúvidas que vocês têm, quais são as dúvidas em relação a como o usuário vai interagir com esse produto. Sabendo o contexto de uso, produto, usuário, ambiente e as dúvidas da equipe de projeto, você vai fazer um pré-diagnóstico dessa interface. Você vai escolher um conjunto de heurísticas ou guidelines e vai fazer uma avaliação, uma pré-avaliação da interface. Você vai procurar, claro que você não vai varrer a interface inteira, você vai, a partir das dúvidas da equipe, você vai olhar aqueles elementos da interface e vai fazer já um pré-diagnóstico, vai ver se eles estão em conformidade com guidelines, com heurísticas, para já identificar os possíveis problemas de usabilidade que o teu usuário vai enfrentar durante a sessão de teste. Bom, um teste de usabilidade não basta você simplesmente entregar o produto na mão do usuário e dizer use. Não é assim que a gente faz. Você vai ter que pedir para que ele execute tarefas reais que ele faria em uma situação real de uso do produto. Essas tarefas você vai ter que criar. Como é que você vai criar as tarefas? Você vai pegar quais foram as dúvidas da equipe de projeto. Quais foram os resultados desse pré-diagnóstico que você fez? Com isso, você vai saber quais são os pontos problemáticos da interface que você vai precisar testar. E aí você vai elaborar uma lista de tarefas que o teu usuário vai executar para que você possa identificar se existe ou não um problema de usabilidade ali.
As tarefas, elas sempre estão inseridas em cenários, né? Ou seja, você nunca vai dar uma tarefa isolada para o participante. Você vai simular um contexto de uso, fazer com que ele se imagine naquela situação, para ver o que ele faria se ele estivesse naquela situação. Então, você vai estar, por exemplo, fazendo um teste de habilidade de um software de reserva de hotel. Você pode chegar para o seu participante, uma tarefa num cenário, poderia ser, por exemplo, você pode dizer para ele, ó, você vai viajar a trabalho para São Paulo na próxima terça-feira e você gostaria de reservar um hotel próximo ao local da sua reunião. Né? Você quer um hotel que tenha estacionamento, que tenha café da manhã incluído. Então, como que você faria? Né? Por favor, encontre um hotel e faça a sua reserva. Então, você vai criar esse cenário, vai colocar o usuário dentro daquele contexto e vai pedir para que ele realize aquela tarefa como se ele estivesse sozinho com o produto. Se for o caso, você pode entregar para o usuário uma fichinha por escrito, em papel mesmo, que você coloca ali do lado dele, com os dados dessa tarefa. Porque, por exemplo, nesse exemplo que a gente usou, eu disse, você vai ter que, é na próxima terça-feira, é próximo do local da sua reunião, então você vai ter que entregar para ele alguns dados, né? Por exemplo, qual é o dia, qual é o bairro onde ele vai fazer a reunião dele, ou se for o caso dele seguir na tarefa, ele tiver que usar um número de cartão de crédito, algum endereço, e você não queira que ele use informações pessoais dele, você simula, cria informações ali que ele vai usar aqueles dados. Então, todas essas informações, o usuário não vai lembrar disso, lógico. Então, você entrega para ele uma fichinha em papel que ele coloca ali ao lado para que ele possa executar essa tarefa. É muito importante cuidar na hora que você elabora essas tarefas para você não colocar pistas escondidas que direcionem o usuário para um determinado caminho que você imagina que ele vai fazer. Então, procure criar tarefas que sejam neutras e que não tenha nenhuma pista escondida. O que seria uma pista escondida, por exemplo? Você usa na descrição da tarefa o nome de um comando que está no menu, por exemplo. Então, você está, de certa forma, direcionando, ele leu aquilo na tarefa, ele vê aquilo na tela, ele vai clicar lá. Então, procure não colocar nenhuma pista escondida que possa guiar o usuário. Recrutamento dos participantes. Bom, você pode fazer um teste de usabilidade sem câmera, sem microfone, sem laboratório de usabilidade, sem nada, mas você não consegue fazer um teste de usabilidade sem um participante correto. O que é o participante correto? Você tem o teu universo dos usuários daquele produto. Você identificou qual vai ser o objeto do teu teste. Então, o que você quer testar? Aquilo que você quer testar pode ser restrito a um determinado grupo de usuários. Então, você vai ter que recrutar alguém que tenha o perfil daquele usuário que você definiu. Isso é o mais importante no teste de usabilidade. Você estar testando o seu produto com um usuário que tem com um participante que tem exatamente o perfil do seu usuário. Porque aí a gente vê aquelas perguntas, bom, mas é difícil recrutar, eu posso chamar os meus amigos, eu posso chamar alguém da minha família, eu posso chamar os meus colegas de trabalho? Poder pode, mas não deve. Por quê? Provavelmente eles não vão ser o perfil do seu usuário. Se forem, você conhece eles. Então, isso pode causar alguma interferência durante os testes, né? Eles podem ficar sem jeito de falar alguma coisa, eles podem se sentir constrangidos. Então, o ideal é que você recrute pessoas que cumprem exatamente aquele perfil do usuário com quem você quer testar. Com quantas pessoas eu devo fazer os testes? Essa é aquela pergunta clássica, né? A resposta clássica é com 5 a 6 pessoas. Bom, pela nossa experiência, a gente sempre testa com 6 a 8 pessoas e isso funciona. A gente sempre consegue encontrar os principais problemas de usabilidade da interface com esse grupo de participantes. Agora, é importante ressaltar o seguinte: a gente fala em 6 a 8 pessoas por grupo de perfil do usuário. Então, se o teu usuário, você divide ele em vários grupos diferentes, você vai ter que recrutar 6 a 8 pessoas de cada um dos grupos. Aí você vai dizer, bom, mas eu tenho 10 grupos de pessoas, 8 pessoas, são 80 participantes. Eu não consigo recrutar 80 participantes. Não tem problema. Recrute 4 por grupo, recrute 3 por grupo, recrute 1 por grupo.
Não tem problema. O importante é que aquele participante, seja exatamente o perfil do seu usuário. E procure, se você tem, como sempre, né? A gente sempre tem orçamento limitado, tempo limitado. Então, ao invés de fazer um teste com 20, 30 pessoas, divida em testes menores com menos pessoas. É lógico que com menos pessoas, nem todos os problemas de usabilidade vão aparecer, mas você vai ser capaz de identificar os principais. Aí a outra questão que aparece em relação ao recrutamento é como que a gente faz esse recrutamento, né? Você mesmo faz ou você vai contratar uma agência? Tem, novamente, vantagens e desvantagens, né? A agência, ela custa mais caro, mas a agência, e o que a gente chama de agência, você pode trabalhar, por exemplo, com uma empresa de pesquisa de mercado, que eles têm bancos de dados e fazem recrutamento para você. Você vai entregar para ele o perfil do usuário que você quer, quantos usuários você quer em cada um daqueles perfis que você definiu, e ela vai se encarregar de tudo. Ela vai encontrar as pessoas, ela vai recrutar, vai fazer o agendamento, vai se encarregar se alguém não puder aparecer, isso sempre acontece. Na hora H a pessoa não pode, tem imprevisto, não pode aparecer no teste, você está com toda a estrutura montada, você está com os observadores lá e o participante não vem. Então a agência ela está encarregada de confirmar com o participante no dia do teste, de verificar se aquele participante aconteceu alguma coisa, ele não pode vir, ela coloca alguém para substituir, então você não se incomoda. Ela custa mais caro, mas você não tem que se incomodar. Se você vai recrutar internamente, é bom que você crie um banco de dados de participantes, então convide, vá coletando essas pessoas que você vai poder convidar para participar dos testes. E, de preferência, coloque alguém para cuidar disso no dia dos testes, porque o moderador não vai ser capaz de cuidar de tudo isso, né? Esse agendamento no dia, ele é complicado, então você vai ter que colocar alguém que vai fazer esse contato com os participantes, vai fazer o trabalho que a agência faz para você, né? Então, é importante que a pessoa saiba como fazer isso, como conversar com a pessoa no telefone, como recrutar, como selecionar o participante certo, e fazer toda a parte de acompanhamento, né? Confirmar com ele um dia antes, confirmar ele no dia. Então, tem vantagens e desvantagens que você deve analisar antes de decidir se você vai recrutar você mesmo, se vai contratar uma agência que vai fazer isso para você. Contexto de avaliação. Então, a gente tem o contexto de uso, que a gente analisou, que é o contexto real de uso daquele produto. E a gente tem o contexto de avaliação, que é o contexto onde nós vamos fazer o teste. Então, na hora de definir o contexto de avaliação, você vai decidir, bom, eu vou fazer esse teste num laboratório, eu vou fazer esse teste em campo, eu vou fazer esse teste remoto com ou sem moderador. Que tipo de equipamento vou precisar? Vou precisar de câmeras, de internet, de algum tipo de software específico? O que eu vou precisar para fazer o teste? Essas respostas, elas vão ser dadas em função do que eu estou testando, quais são as dúvidas que eu preciso testar, eu estou testando com o protótipo, estou testando com o produto final. Então, essa análise do contexto que a gente fez, o participante, esses passos anteriores, vão me ajudar a definir qual vai ser o contexto da minha avaliação. O ideal é que o contexto de avaliação ele seja o mais próximo possível do contexto real de uso, mas ele dificilmente vai ser exatamente igual. Eu também vou definir os papéis, né? Quem vai moderar esses testes? Quem vai tomar notas, né? Eu, por exemplo, quando modero testes, eu tenho muita dificuldade em moderar e tomar nota ao mesmo tempo. Então, eu gosto de, durante o teste, estar observando o usuário, conversando com ele, estar atenta ao que está acontecendo. Tomar notas, para mim, me distrai. Então, eu tomo algumas notas muito rapidamente. Então, eu gosto de trabalhar com alguém que está lá na sala de observação só para tomar notas, né? Isso para mim me ajuda bastante. Então, quem vai moderar, quem vai tomar notas e quem vai ser convidado para observar os testes. Esses observadores, que são pessoas que não estão acostumadas a fazer, não conhecem os testes de usabilidade, você pode orientá-los para ensinar como que você se comporta durante uma sessão de testes. Se você tem, por exemplo, se eles vão poder fazer perguntas durante os testes, então como que eles vão fazer essas perguntas, como que você, como moderador, vai receber essas perguntas, se eles vão te mandar uma mensagem pelo celular, ou alguém vai levar um papelzinho para você lá dentro da sala, como é que isso vai funcionar, como é que vai ser o comportamento do observador, mesmo que ele esteja numa outra sala que o participante nunca tenha contato com ele, que é o que provavelmente vai acontecer, tem algumas regras que eles precisam
é seguir. Então, é importante que você defina quem vai observar e que você oriente essas pessoas sobre o que é um teste de usabilidade e como que um observador deve se comportar num teste. É interessante também falar com o pessoal da equipe de desenvolvimento que vai estar lá assistindo aos testes, pedir muitas vezes para que eles ajudem a tomar notas e essas informações vão te ajudar depois no relatório, na definição e na análise dos problemas de usabilidade que foram identificados. Os materiais dos testes, né? Então, são vários materiais que você tem que preparar. Eu coloquei aqui uma lista dos principais. Então, você tem o questionário de recrutamento, que é o questionário que você vai, uma vez definido o perfil do usuário, você vai montar um questionário de recrutamento que você vai entregar para a agência ou que você vai usar internamente para recrutar os teus participantes. Você tem o questionário perfil do participante, esse é um questionário que você entrega para o participante quando ele chega ali para fazer o teste para você. Porque é um que você enviou para o recrutador, né? Fazer o recrutamento. Esse é aquele que o participante que está ali na tua frente vai responder para você. Então, são os dados dele, daquela pessoa que compareceu ao teste. Você tem um roteiro de introdução para o participante, então aquilo que você vai falar para ele quando ele chegar na sessão. Então imaginem que as pessoas, às vezes é a primeira vez que ela está participando no teste de usabilidade, ela chega meio insegura, ela não sabe exatamente o que vai acontecer, então você vai explicar para ela o que vai acontecer, você vai explicar qual vai ser a duração daquela sessão, o que ela vai fazer, por que ela está ali. Né? É importante que, para que ela fique mais à vontade, para que ela não se sinta insegura, né? E também é muito importante você ter esse roteiro de introdução para que você dê todas as informações iguais para todos os participantes. Porque se você não tiver isso anotado, muitas vezes você esquece, você pode esquecer de alguma informação. Então, lá na frente, o teu teste vai ter uma situação diferente, muitas vezes porque você deixou de fornecer alguma informação para aquele participante ou você forneceu alguma informação a mais para ele. Então, o roteiro te ajuda nisso, para garantir, para assegurar que todos os participantes vão receber a mesma informação. Você pode entregar para eles um termo de consentimento, se for o caso, para eles dizerem que eles estão de acordo, que vão ser filmados e gravados. Se for o caso, um acordo de confidencialidade também pode ser entregue para eles. A lista de tarefas e cenários, como a gente comentou, as fichas com as tarefas e os dados para o participante executar as tarefas, um roteiro para a preparação do produto e um roteiro para a preparação dos equipamentos. Então, antes do teste começar, tem que estar tudo funcionando, tudo pronto para ser utilizado. Após o primeiro participante, você tem que resetar equipamentos e produtos e protótipos para o participante seguinte. Então, você tem que ter esse roteiro para você assegurar de que tudo vai estar em ordem, todos os participantes vão encontrar o produto ou o protótipo exatamente na mesma situação. E a mesma coisa com os equipamentos, para que tudo esteja pronto para iniciar a filmagem e a gravação do áudio. O protocolo para o moderador, então é o roteiro que o moderador vai seguir durante todo o teste para fazer a condução da sessão. Os instrumentos para coleta de dados, então como que esses observadores, o pessoal que está tomando notas, como que eles vão estar coletando os dados, então essas planilhas que você vai usar ou qualquer tipo de instrumento para coleta de dados. Os questionários pós-teste, que você vai entregar para o participante, e um roteiro para a entrevista final. Então é importante que você elabore esse material, faça um checklist de tudo isso, e tenha tudo isso organizado, né? A gente costuma organizar o material, por exemplo, questionários, tudo a gente coloca em pastas separadas com o número de cada participante. Então, você prepara esse material com antecedência e deixa isso tudo organizado. Depois que você já definiu tudo isso, você vai fazer o teste piloto. O teste piloto é fundamental, ele é um teste do teste. Você vai ver se tudo isso que você fez está funcionando. Se as tarefas são claras, se a duração do teste está de acordo, se os materiais dos testes estão completos e corretos. Então é aí que você vai poder pegar qualquer falha que aconteceu durante a preparação de todo o teu teste. A gente costuma fazer, na realidade, 2 testes pilotos. A gente faz o primeiro, no primeiro a gente pega alguns detalhes, a gente conserta e aí roda novamente um segundo teste piloto. Normalmente o nosso segundo teste piloto, ele já até pode ser feito, pode ser contado como um participante, se a gente quiser. Né? E importante também, o nosso teste piloto, a gente testa com um participante que é do perfil do usuário definido. Então, não é porque é um teste piloto que eu posso testar com qualquer pessoa, não. O teste piloto ele tem que ser testado também com aquele usuário que está de acordo com o perfil que foi definido por vocês.
Bom, a condução dos testes. Aqui vem muito o papel do moderador, né? Então, essa situação de moderar um teste de usabilidade não é uma situação de conversa normal. O teste de usabilidade não é um bate-papo, não é uma conversa. Você está ali para observar o participante como se ele estivesse sozinho, né? É como se você fosse invisível, de certa forma. E para o participante, ele está ali, ele acha que ele pode conversar com você. Então, você tem que explicar para ele que ele tem que agir como se ele estivesse sozinho e você vai pedir para que ele pense em voz alta. Isso é algo muito importante durante os testes, porque você vai estar observando e muitas vezes você não sabe por que ele está tendo aquele comportamento. Então, se ele estiver pensando em voz alta, ele vai estar narrando tudo o que ele está fazendo. E ao narrar, você consegue entender qual que é o raciocínio dele, por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Então, lembre sempre o participante de pensar em voz alta, peça para que ele faça isso. Alguns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade de fazer isso. Mas é bom que você, como moderador, sempre peça para que ele, se eles não estão fazendo, peça, lembre sempre para eles que eles devem estar pensando em voz alta, narrando o que eles estão fazendo. Tente não influenciar de maneira nenhuma o participante. Ele saiba ficar em silêncio, saiba quando responder. Eles vão fazer perguntas para você. Eles vão perguntar, bom, agora o que eu faço? Eu tenho que clicar nesse botão? Isso está certo? Isso está errado? Procure sempre responder com perguntas. O que você acha? Imagine que eu não estou aqui, o que você faria? Então, responda as perguntas deles com novas perguntas. Por mais que você queira ajudar, você não deve interferir, a menos que seja uma situação de impasse, que não tem outro jeito, aí você deve interferir e não vai deixar o participante sofrendo. Então, você vai interferir e solucionar aquela situação. Mas, de maneira geral, você não deve interferir, você deve cuidar também com a tua postura. Isso é muito interessante. Às vezes você olha no relógio, ou você se mexe na cadeira ali, o participante já fica incomodado. Ele pensa, puxa, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Será que eu estou demorando muito? Então, até a tua própria postura, ela interfere no participante. Então, moderar é algo que você aprende na prática. À medida que você vai fazendo os testes, você vai aprendendo todos esses detalhes. Quando acabar, ele realizou todas as tarefas, você vai entregar os questionários, vai fazer a entrevista final, que é uma etapa muito importante, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Às vezes, durante o teste, você tinha uma pergunta para fazer para ele, mas você não podia interromper naquele momento. Então, agora é a hora de você fazer aquela pergunta para o teu participante. Agradece para ele, interrompe as filmagens, salva todos os arquivos, e daí é bom que, se você puder, já fazer um resumo de tudo aquilo que você achou importante durante o teste, você faz essas suas anotações e, se possível, vai até a sala de observação e conversa com o pessoal que está lá e vê o que eles identificaram naquela sessão. E você já faz um resumo, enquanto está tudo fresco na memória de todo mundo. Para que isso aconteça, é bom você sempre ter um intervalo, né? Quando você recruta os participantes, deixa um intervalo para que você possa ter esse tempo, né? De fazer essa análise junto com os observadores. O teste encerrado, a gente vai para o relatório, né? Que é onde você vai fazer a apresentação de tudo aquilo que foi identificado. Bom, a gente vai colocar no relatório o contexto de uso, então, produto, usuário, ambiente, os objetivos da avaliação, por que você está realizando aquele teste, o contexto de avaliação, então como que aquela avaliação foi executada. Se alguém quiser repetir aquilo que você fez, ele vem aqui, ele vai entender exatamente onde o teste foi feito, que equipamentos você usou, quais foram as tarefas que você pediu, quais foram as métricas que você utilizou, quais os questionários, vai poder reproduzir o teste que você fez. Quais os resultados que você encontrou. Aqui em resultados, a gente coloca a lista dos problemas de usabilidade e as recomendações. Em relação aos problemas de usabilidade, é importante a gente entender que você tem uma relação de causa e efeito nos problemas de usabilidade, que você vai identificar. Você vai ver durante o teste que teve um impacto na tarefa, o participante não conseguiu executar a tarefa, ele perdeu muito tempo, alguma coisa aconteceu. Isso vai gerar um impacto no usuário, ele vai ficar aborrecido, ele vai ficar frustrado, ele vai ficar com raiva, ele vai ficar perdido. Então, você tem que identificar, bom, esse impacto na tarefa, esse impacto no usuário foi causado por qual elemento da interface? Então, o problema de usabilidade, ele é identificado a partir do impacto que ele está causando na tarefa, do impacto que ele está causando no usuário e qual é a causa, qual é o elemento na interface que está causando tudo isso. É lógico que a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir solucionar todos os problemas de usabilidade identificados. Então, os problemas
quando você vai apresentar para a equipe o que você encontrou e as recomendações, é importante que eles saibam, bom, o que eu tenho que resolver primeiro? Tem essa lista enorme aqui, o que eu vou resolver primeiro? Então, a gente atribui graus de severidade aos problemas, pode ser alta, média ou baixa. Então, o pessoal sabe, bom, eu tenho que começar solucionando esses problemas de severidade mais alta. Como que você vai determinar essa severidade? Você vai analisar qual foi o impacto sobre a tarefa. Ele não consegue usar o produto. Então, é um impacto alto. Né? Qual o impacto sobre o usuário? O que acontece com ele? Como que ele fica? Como é que ele se sente? É algo que ele fica um pouquinho chateado, mas ele supera facilmente? Ou ele fica frustrado, desiste de usar o produto e abandona e vai embora? Qual é o usuário que está tendo aquele problema? Então, é um usuário que é representativo da maior parte do teu grupo de usuários, então muita gente vai estar afetada por aquele problema, ou é um usuário nicho, alguém muito específico que raramente vai estar usando aquele produto, né? Apesar de ele fazer parte do teu grupo de usuários. Qual é a tarefa? É uma tarefa importante? É uma tarefa frequente? Em que ambiente que aquilo ocorre? Né? Em que situação? É no ambiente, é na situação, a maior parte das vezes ele vai estar naquele ambiente ou raramente ele vai estar naquele ambiente. Então, fazendo essa análise, você vai conseguir atribuir um grau de severidade para o problema de usabilidade. Então, por exemplo, você tem aqui um problema, a descrição de um problema de usabilidade. Você vai dizer, bom, ele ocorreu na tela cadastro, no campo data de nascimento. Você coloca um print da tela, se for o caso, você está testando uma tela. Então, ocorreu nesse campo, o usuário digita a data com barra e o sistema mostra, digite uma data válida. Ele digita de novo, ele coloca lá 10/08/1976 e ele continua dando erro. Por quê? Você vai ver, bom, ele é um problema que a interface não está informando qual que é o formato de dados esperado para entrada de dados, ele fica tentando e tem várias tentativas frustradas e não consegue resolver o problema. Até que uma hora ele entra com uma data e resolve, supera aquilo. Então, o problema de grau 2, qual que é a causa do problema? Além de não informar, a mensagem de erro não é clara o suficiente para auxiliar o usuário a entrar com o formato esperado, porque toda mensagem de erro, ela tem que primeiro dizer que ocorreu um erro, então o usuário tem que estar ciente de que ocorreu um erro ali. Segundo, que erro que ocorreu? Você vai informar qual foi o erro. E terceiro, e mais importante, como é que ele soluciona aquele erro que ocorreu. Então a mensagem de erro aqui não está fazendo nada disso, né? Então, você vai recomendar para que ele informe qual o formato esperado para entrada de dados e reformule a mensagem de erro. Então, o problema de usabilidade ele deve ser apresentado no relatório para a equipe de desenvolvimento desta forma. Porque assim ele sabe que problemas ele deve atacar primeiro e quais as recomendações para cada um daqueles problemas. Você coloca no relatório também os pontos positivos, porque claro que no teste de usabilidade você não vai ver só problema, você vê muita coisa que deu certo, muitas soluções interessantes, então é importante que isso faça parte do relatório, que você introduza essas informações ali, até porque a equipe ela fica animada com isso, né? Ela vê que muita coisa que ela está fazendo ali está dando certo, muitas vezes a maioria das coisas estão funcionando, e ela pode usar, de repente, aquelas soluções em outros produtos. Além disso, você pode colocar também algumas observações. As observações, elas não são problemas, elas não são pontos positivos, são coisas que você considera interessantes e que podem ser relevantes para a equipe de projeto. Por exemplo, você testou lá com 20 pessoas e você tinha 3 maneiras na interface de fazer aquele comando. Você podia ir pelo menu, por um ícone ou por um atalho de teclado e todo mundo selecionou o ícone. Ninguém selecionou nenhuma das outras formas. Então, é uma observação que você vai colocar que você acha que pode ser relevante para a equipe. Os comentários dos participantes, então você vai colocar entre aspas exatamente aquilo que eles falaram. Isso é interessante para a equipe porque é a voz do usuário que você está trazendo ali exatamente do jeito que ele falou. Então não interfira nisso, coloque, faça uma transcrição correta. Você vai no vídeo, você pega a transcrição do que ele falou e você coloca entre aspas, exatamente do jeito que o participante falou. E você vai dizer qual participante falou aquilo, né? Para que a pessoa saiba em qual contexto que aquele comentário surgiu. E da mesma forma, clipes de vídeos e áudios, né? Então, você vai colocar pedaços das sessões que você acha que são relevantes para ilustrar aquele problema de usabilidade que você identificou, aquele ponto positivo, de repente, ou alguma observação que você tem. Aqui vale um comentário que durante a sessão, você já está pensando nisso, então você observou ali ao vivo com o participante alguma coisa que aconteceu, você pensa, puxa, isso aqui é um bom momento para eu colocar depois lá no relatório como um clipe de vídeo, ou como um clipe de áudio, ou como uma transcrição do que ele falou. E você faz uma anotação, porque depois para você lembrar onde está aquilo que aquele participante falou é mais difícil. Então faça essa anotação durante o teste, que daí você facilmente chega
nesses clipes de vídeos, áudios e transcrições. Por último do relatório, vale a pena a gente colocar aqui que os dados dos participantes devem ser confidenciais. Você fez com que eles assinassem um termo de consentimento, você está dizendo que você vai proteger a privacidade deles. Então, no relatório, nunca coloque nome de participante, sempre chame de participante 1, participante 2, participante 3. As informações pessoais deles não devem ser divulgadas. Você é responsável por esses dados, não só os dados que eles informaram em questionários, etc., mas nos vídeos que você gravou, nos áudios. Então, se você vai distribuir isso internamente para a empresa, vai mandar para outras pessoas, tome cuidado para que isso não saia da empresa, para que isso seja confidencial e você é o responsável para cuidar dos dados do seu participante. Para encerrar aqui, eu queria colocar uma dica, apesar de eu estar aqui há 1 hora quase falando sobre teste de usabilidade, isso foi uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo. Como a Janaína falou, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Então, logo nos meus primeiros testes de usabilidade, eu segui aquele protocolo de convidar o participante para um teste de usabilidade, daí durante a introdução falar para ele, olha, lembre que não é você que está sendo testado, nós estamos testando o produto. E no final do teste, o participante já estava indo embora, ele olhou para mim e ele perguntou, e aí, eu passei? Aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, a gente chama de teste e depois tem que explicar que não é ele que está sendo testado. E isso não faz muito sentido, né? Então, por que chamar de teste? Vamos chamar de pesquisa de usabilidade. Então, eu chamo de teste de usabilidade da porta para dentro. Da porta para fora, quando eu vou falar com uma agência de recrutamento, quando eu vou falar com o participante, eu convido ele para participar não de um teste de usabilidade, mas de uma pesquisa de usabilidade. Porque isso é um detalhe, mas isso tem um impacto relevante. Porque se você é convidado para participar de um teste, você tem essa sensação, né? De que você está sendo testado, você vai fazer uma prova. Se você está convidado para ser... Se você é convidado para participar de uma pesquisa, é diferente. Você está sendo convidado para dar a sua opinião sobre alguma coisa. E é isso que a gente está fazendo, né? A gente está chamando o usuário para perguntar para ele qual a opinião dele em relação ao uso daquele produto que a gente está querendo testar. Então, fica só uma dica, que é algo que a gente costuma fazer aqui. Então, eu não falo nada disso de, não é você que está sendo testado. Se eu chamo de pesquisa, eu nem preciso falar disso. Então, eu vou agora abrir para as perguntas. Adriana, oi. Eu queria te agradecer primeiro, e as pessoas podem mandar perguntas. Tem uma janelinha onde está escrito, acho que está escrito perguntas. Vocês podem mandar o chat, vocês podem mandar as perguntas por ali, ou vocês podem também... eu posso fazer com que vocês possam falar, perguntar. Deixa eu mudar a configuração aqui. Mas vocês podem mandar por escrito. Adriana, eu adorei a sua dica de chamar de pesquisa, porque isso acontece com todo pesquisador. E a gente tem que se explicar por que é teste e que a gente não está testando o usuário. Então, eu adorei a dica. Vou chamar de pesquisa, porque é uma pesquisa. É um método usado em pesquisa. Exatamente, é muito mais fácil, né? Quando esse participante perguntou para mim, eu passei, eu falei, não dá para a gente chamar de teste, né? Não faz sentido. Você chamar de teste e depois dizer, não é você que está sendo testado. Ele tem a sensação de que é ele que está sendo testado, né? Não adianta. Tem uma pergunta aqui, não sei se você está vendo, qual a diferença entre perfil do participante versus questionário de recrutamento? Quais dados são diferentes? Ok. Basicamente são os mesmos dados. O questionário para recrutamento é aquele questionário que você vai entregar para quem está fazendo o recrutamento para você. Então, quando ele vai conversar com o participante, vai ligar ou vai estar falando com ele vai seguir aquelas perguntas. Então, ali diz assim, por exemplo, recrute um mix de idade.
né? Então, você vai perguntar, pergunta a idade do participante, recrute um mix de idade, entre 30 e 55 anos. Então, o questionário de recrutamento, ele vai ter essa orientação. O questionário perfil do participante é um questionário que você vai fazer e vai entregar para o participante no dia que ele chegar lá para fazer o teste. Então, ali naquele questionário vai estar escrito assim, qual a sua idade? E ele vai responder. Né? Então, é o questionário que ele vai responder. Os dados são basicamente os mesmos, mas a maneira de montar o questionário é diferente. Quais as formas de criar métricas para avaliar a pontuação dos problemas de usabilidade de alta, média e baixa? Quais as possibilidades de montar este cálculo? As possibilidades, bom, você vai ter que fazer a análise, você vai ter que verificar que o usuário está sendo afetado por aquele tipo de problema. Então, quando você definiu lá o contexto de uso, você tem os grupos de usuários e você tem uma prioridade em relação a qual é o usuário majoritário, quais são as tarefas majoritárias, qual é o ambiente, quais as tarefas majoritárias, não, as tarefas mais importantes ou mais frequentes que ele vai utilizar. Você tem essa definição no contexto de uso. Então, você vai verificar assim, o problema está afetando um usuário, que é um usuário majoritário para você, para o uso do teu produto, ele está afetando uma tarefa que é extremamente importante para ele usar o teu produto. Então, se o problema ocorre nessa situação, a severidade dele vai ser maior. Porque você sabe que ele vai estar impactando muito mais pessoas, muito mais frequentemente. Então, a análise de certa forma, não existe uma fórmula, né? Assim que você possa jogar na fórmula e ele te dá o resultado, mas você vai fazer essa análise, vai pensar, bom, qual é o usuário, qual é a tarefa, em que ambiente que isso está acontecendo. E aí você fazendo essa análise, você vai poder identificar que nível de prioridade você vai atribuir. A gente já passou um pouquinho da hora, mas se tiver alguma última pergunta, a gente pode responder. Eu tenho uma pergunta, então, Adriana. Você sempre, quando você está planejando um teste de usabilidade, você sempre tem hipóteses associadas com o que você espera ver ou com o que você está testando, ou não é necessário? Sim, a gente sempre tem hipóteses, porque quando você faz aquela primeira etapa, né, que eu coloquei lá do contexto de uso, que você vai entender o produto, o usuário, as tarefas, e você vai pegar as dúvidas da equipe de projeto, aí você vai fazer a tua pré-avaliação, aquele pré-diagnóstico, você já identifica possíveis, porque você já conhece o usuário, conhece a tarefa, conhece o ambiente, entendeu as dúvidas da equipe. Quando você está varrendo a interface, você já tem algumas hipóteses, você já imagina, bom, provavelmente o usuário vai ter dificuldade aqui, provavelmente isso aqui não vai funcionar direito. Você tem essas hipóteses. Na maioria das vezes, aquilo se confirma. Se você conseguiu entender bem direitinho o contexto e dúvidas da equipe, fez um pré-diagnóstico corretamente, normalmente essas hipóteses se confirmam. Vai muito também da experiência de quem está avaliando, né? Se você conhece bem as heurísticas, guidelines e conhece de desenvolvimento de interface, você bate o olho e você já sabe, né? Isso aqui vai ser um problema. Isso aqui as pessoas não vão conseguir usar. Então, a gente tem essas hipóteses que depois a gente vai provavelmente confirmar lá durante os testes. Tá ótimo. A gente recebeu mais uma pergunta, mas eu vou mandar para você, Adriana, por e-mail, tá? E também a gente vai, todo mundo que se inscreveu no webinar hoje, a gente vai mandar o vídeo, então, para vocês assistirem quando vocês tiverem dúvida. E a Adriana está mostrando aí o e-mail dela, se vocês quiserem, mandar perguntas também para ela. Adriana, muito obrigado por esse webinar, foi um prazer aprender com você. E eu espero que vocês mandem sugestões sobre tópicos que vocês querem aprender e tópicos que sejam interessantes de pesquisa e design. E a gente vai tentar organizar mais webinars em português.
Tá bom? Um abraço a Certo. todos. Eu que agradeço. Eu queria só deixar aqui, se alguém tiver alguma pergunta, meu e-mail está aqui na tela, podem me mandar um e-mail, a gente pode conversar depois com mais detalhes, porque aqui foi rapidamente, né? A gente tem que falar toda a metodologia de teste de usabilidade em 40 minutos, então fiquem à vontade para me mandar os e-mails, eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês. E eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e a presença de todos. Muito obrigada.